Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Mais uma quarta-feira, mais uma Evangelioterapia, direto da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, aqui em Nova Russas, no Ceará. Sejam todos muito bem-vindos, as pessoas que estão em casa nesse momento através do Meet. Estamos aqui em 19 pessoas nesse momento. E sejam todos bem-vindos aqui os que estão presentes aqui na sede da FREBEM. E hoje nós vamos trazer um tema diferente dos outros dias, né? Mas não diferente das outras vezes, vamos primeiramente levar nossas vibrações nesse momento, nos conectar com Deus, os nossos guias, mentores espirituais, pedindo o auxílio da espiritualidade maior, que nos dê a inspiração, que nos faça abrir essa conexão com o alto e absorver o máximo possível de informações que forem importantes para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual. E hoje, para que a gente aprenda, entenda um pouco mais sobre como nos manter cada vez mais saudáveis. Que Jesus nos abençoe agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem, como vocês já viram, hoje nós vamos falar sobre o dom de curar, também sobre a autocura, né, como a gente procurar da melhor maneira possível nos mantermos de formas mais saudáveis. E como é um dia relacionado à questão da evangelioterapia, eu trouxe um trecho do Evangelho que fala sobre o tema. Ela vai estar lá no capítulo 28, na coletânea das preces. No capítulo 5, fala sobre as preces pelos doentes e pelos obsidiados. Logo no início, ele fala pelos doentes. E tem um prefácio, a gente não vai fazer a prece. Depois, se vocês quiserem consultar, é só visitar o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse prefácio diz o seguinte: as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrestre. Elas são inerentes à imperfeição da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que nós habitamos. As paixões e os excessos de todos os gêneros semeiam em nós germes malsãos, frequentemente hereditários. Nos mundos mais avançados, física ou moralmente, o organismo humano mais depurado e menos material não está sujeito às mesmas enfermidades. E o corpo não é aí minado surdamente pela devastação das paixões. É preciso, pois, resignar-se em suportar as consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que tenhamos mérito de trocá-lo. Isso não deve nos impedir, à espera do mérito, de fazer o que depende de nós para melhorar a nossa posição atual. Mas, se malgrado em nossos esforços, a isso não podemos chegar. O Espiritismo nos ensina a suportar com resignação nossos males passageiros. Então, quando ele fala aqui dessa questão de suportar com resignação, é importante que nós possamos tirar esse entendimento de que estar resignado, essa resignação, ela é diferente de passividade. Não é você aceitar de forma passiva, né, com um certo conformismo pela situação que você está, mas uma aceitação mais, diria, consciente, né, das nossas limitações que nós temos, por nós estarmos, como foi dito aqui, no planeta como o nosso, né, e procurando sempre trabalhá-las e a superação das mesmas. E quando fala com relação a isso, esse equilíbrio entre a aceitação e a ação, né, a questão da resignação, no caso, o espírito ele aceita a prova, mas age para amenizá-la. O conformismo passivo, aqui no caso, deixa eu pegar aqui minha caneta laser, ele aceita a prova e nada faz. A resignação espírita usa meios materiais e espirituais, enquanto que o conformismo ignora os recursos disponíveis que tem. Faz igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Vê a doença como lição, não como punição. Já no conformismo, vê a doença como um destino imutável. Eu nasci para sofrer, eu nasci para passando por isso, muitas vezes até porque eu mereço, né? Já ouvi de alguns espíritas até falar isso. E não busca sair dessa situação. Então, é importante que a gente tenha essa diferenciação. E aí, seguindo ainda o texto, se Deus não tivesse querido que os sofrimentos corporais fossem dissipados ou abrandados em certos casos, não teria colocado os meios curativos à nossa disposição.
Sua previdente solicitude a esse respeito, de acordo nisso, com instinto de conservação, indica que é nosso dever procurá-los e aplicá-los. Então, ao lado da medicação ordinária elaborada pela ciência, o magnetismo nos fez conhecer o poder da ação fluídica. Depois, o espiritismo veio nos revelar uma outra força na mediunidade curadora e a influência da prece também, né, que a gente vai ver no capítulo 26, a notícia sobre a mediunidade de cura. Então, quando a gente vai ver esses recursos, né, são os pilares, né, que se complementam, que é a medicina, o magnetismo e a mediunidade, ligada à prece. Então, a medicina, questões físicas, né, por exemplo, prático tratamento com antibióticos para as infecções. O magnetismo, essa questão energética, que é o passe para aliviar dores crônicas, entre outras situações. Mediunidade, prece, a questão espiritual, cura de obsessões ou doenças kármicas, né? Então, aqui eu diria que estão alguns recursos para tratamento das enfermidades, né? Mas nem sempre a união de todas elas vai trazer os resultados que muitas pessoas esperam, né? Eu estou fazendo tudo isso aqui. Mesmo assim, eu ainda não consegui o resultado, eu ainda continuo com algumas enfermidades nesse processo. Então, existem alguns limites para isso. Acaba que não cura tudo, né? Porque tem a questão das doenças, muitas vezes, que são kármicas. Eu já ouvi algumas vezes uma frase que diz o seguinte, que em muitos casos, a doença, ela é a cura, não do corpo, da alma. Há necessidade desse processo. Por mais que você busque, não quer dizer que você deva se acomodar, como foi dito anteriormente, né? Então, depende também, muitas vezes, desses processos, da recepção do enfermo. A gente vai ver, vai aprofundar um pouco mais sobre isso, né? Porque, não sei se me ocorreu agora, não está aqui na palestra, daquele que ficou ali anos e anos à beira daquele poço, né? Daquela piscina lá, Bedside, se não me engano, estou lembrando direito agora, esperando a cura que ela acontecesse, mas ele não ia até lá. Estava esperando que ela viesse até ele. Então, muitas vezes tem a necessidade de que a gente vá em busca dessa cura e que a gente esteja também receptivo a esse processo. Entrando no tema propriamente dito, né, o dom de curar e a autocura, primeiramente é importante a gente entender o que seria doença. Segundo a Organização Mundial de Saúde, lá em 1946, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. Então, é o pacote. Só que esse pacote ele foi incluído um pouco mais à frente, com o Divaldo Pereira Franco, quando ele disse que acrescentou que o Espiritismo entendia que o âmbito espiritual completaria as condições de saúde plena. Porque se você está bem, né, estado físico, mental, social, mas está desequilibrado espiritualmente, você não está bem. Você não vai ter saúde. Então, muitas vezes as pessoas vão buscar médicos, buscando curas, faz todo tipo de exame e não encontra. E aí, quando chega, vai ver uma questão, muitas vezes, de uma mediunidade desequilibrada, o espírito está próximo, que a gente vai também aprofundar um pouco mais essa questão. Emmanuel, em Um Consolador, de 1940, definiria a saúde como sendo a perfeita harmonia da alma. Então, a doença também ela pode ser entendida como uma condição, vamos dizer assim, que ela vai interferir nesses processos, né? No bem-estar físico, mental, social e espiritual do indivíduo. Então, indo muito além do que é uma simples disfunção biológica, né, do nosso corpo físico. Vamos ver, então, alguns trechos que está contido na codificação espírita. Em algumas das obras básicas, nós vamos encontrar, né, no livro dos médiuns, por exemplo, Kardec diz o seguinte: a mediunidade curadora consiste no dom que certas pessoas possuem de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem concurso de qualquer medicação. O fluido magnético desempenha importante papel. Então, é interessante quando ele fala isso, aí você deve pensar assim, nossa, essas pessoas são especiais, né? Tem essa capacidade de curar as outras pessoas. Na verdade, é um compromisso, é um comprometimento que a pessoa assume, muitas vezes, no plano espiritual, antes de vir para cá, muitas vezes, não sempre, né? Para que, devido a ter tirado muitas vidas,
em outras oportunidades, tem a oportunidade agora de curar, assim como os médicos também. É muito parecido com essa questão. Então, recebe o dom, vamos dizer assim, do magnetismo, de transferir, às vezes no aperto de mão, no abraço, como disse aqui, no olhar, transmitir uma sensação de paz, de tranquilidade. Muitas vezes sai acompanhado com aquele espírito que está te passando essa enfermidade, né, e você fica tranquilo e bem depois que isso aconteceu. Então, esses fluidos, na verdade, eles são o que? Um veículo do pensamento, né? Poderia comparar com o som, que é o veículo, né, que transporta ali a palavra. Então, é basicamente isso. No Livro dos Espíritos, na questão 556, tem o seguinte questionamento: certas pessoas verdadeiramente têm o dom de curar pelo simples toque? Resposta: a força magnética pode ir até aí, quando secundada pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem. Porque então os bons espíritos ajudam. Mas é preciso desconfiar da maneira pela qual são contadas por muitas pessoas crédulas e muito entusiasmadas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas simples e mais naturais. É preciso desconfiar-se também das narrações interesseiras, da parte de pessoas que exploram a credulidade em seu proveito. Então, o que esse texto traz para a gente? A resposta: que sim, né? A força magnética vai até ali, tem essa capacidade de curar pelo simples toque, mas a pessoa tem que estar preparada para isso. Espiritualmente, ela querer, para que ela esteja acompanhada também dos bons espíritos que vêm ajudar. Não é a pessoa sozinha também que acontece, tem essa questão do intercâmbio. Então é importante que a gente tenha aqui alguns cuidados, né, com essa questão de confundir com os milagres, né, que acontecem, poderes sobrenaturais, e entender que é simplesmente uma lei natural. Está em todos os lugares, independente de qualquer crença religiosa que seja. Ela vem com as pessoas, essa capacidade, né? Evitar também é importante o orgulho, né? Porque, na verdade, esse fluido, ele é um empréstimo divino, né? Você está temporariamente com ele, com essa capacidade de fazer esse serviço, para que você possa desenvolver esse aspecto, né, de você crescer espiritualmente também, e não é um dom que ele é seu, pessoal, assim como o nosso corpo físico também ele é emprestado, temporariamente. Já no livro A Gênese, mais um dos livros da codificação, o fluido universal, como se viu, é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, que dele não são senão transformações. Pela identidade de sua natureza, esse fluido, condensado no perispírito, pode fornecer ao corpo os princípios reparadores. O agente propulsor é o espírito, encarnado ou desencarnado, que infiltra no corpo deteriorado uma parte da substância de seu envoltório fluídico, né? Então, essa matéria primitiva que é falada aqui, esse fluido universal, ela é aquela que a gente estudou já, está estudando no Livro dos Espíritos no sábado, né, que é aquele fluido universal que ele compõe todo o universo, de diferentes estados, vamos dizer assim, de condensação, como ele fala aqui dessas transformações, né? Então, a gente poderia fazer aqui uma analogia, vamos pensar como se fosse assim um oceano, né? Essa analogia com a água, só que um oceano energético, que pode se tornar, por exemplo, o gelo, que seria, no caso, a matéria densa, que pode se tornar também a água, tipo o perispírito, assim como também o vapor, que são os fluidos mais sutis, né, para a gente ter assim, uma ideia melhor. E quando você segue a leitura, diz o seguinte, que a cura se opera pela substituição de uma molécula sã a uma molécula malsã. A malsã substituída por uma sã. Né? O que mais? O poder curador está, pois, em razão da pureza da substância inoculada. O desejo que a pessoa está colocando ali para que a pessoa possa ser curada. Ela depende ainda da energia da vontade, que provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido uma maior força de penetração. Enfim, as intenções que animam aquele que quer curar, quer seja homem ou espírito. Então, a gente vê aqui também alguns níveis, né, nesse processo de ação.
Ele vai agir também no corpo físico, as células recebem, né, as células doentes recebem essas, vamos dizer assim, instruções energéticas, e também no processo perispiritual, como a gente vê nos nossos trabalhos aqui. Quando é trazido, por exemplo, o modelo organizador biológico saudável, a gente vai ver a tela búdica, que está lá toda... A gente não, né? As sensitivas passam para a gente essa informação. Ela está toda ali perfurada, deteriorada, muitas vezes ela é recuperada e outras vezes ela é, né, acoplada a um modelo organizador biológico saudável, reparando esse corpo espiritual, né, trabalhando nesse processo, que muitas vezes, é claro, ela não dá para ver com o olho nu, né, tem que ser com o terceiro olho, tipo, a média desdobrada, com a sensibilidade das sensitivas. Então, é mais ou menos assim. E é importante essa questão a gente entender que o corpo da gente, eu acho que todos sabem disso, né? Ele vai, parece que ele se renova completamente a cada 7 anos. Ele está em constante processo de renovação celular, né? Então, é isso basicamente que acontece. Eu fiz aqui um gráficozinho para a gente poder entender que o que acontece para que essa substituição molecular aconteça? Leis fisiológicas do corpo físico, condições kármicas da pessoa, questão de merecimento, potencial espiritual também, das pessoas que estão trabalhando dentro desse processo. Tem um livro bastante interessante que eu consultei, chamado Mãos de Luz, da Barbara Ann Brennan, né? E é interessante o que ela traz aqui nesse livro. Ela diz que antes de se falar de cura espiritual, é importante nós definirmos o que é uma doença. Seria ela um mal de fato? No livro Mãos de Luz, a curadora norte-americana Bárbara apresenta um raciocínio muito interessante. Ela diz para a gente o seguinte: toda doença é uma mensagem direta dirigida a você, dizendo-lhe que não a fim de ser quem você é. Destaquei aqui a mesma frase, tá? Só para ficar melhor. E vou repetir para vocês. Toda doença é uma mensagem direta dirigida para você. Está querendo te dizer alguma coisa, trazer alguma informação. Todo e qualquer tipo de enfermidade. Dizendo que não tem amado quem você é, falta de amor próprio, e nem se tratado com carinho, a fim de ser quem você realmente é. É claro que é verdade que as doenças podem ser, a gente sabe, né? Provas, podem ser expiações, né? As provas vêm como uma oportunidade de crescimento, as expiações são consequências de atos do passado, como a gente já viu em várias oportunidades, e nessa perspectiva que ela traz, são os avisos, são chamados à autoobservação, a questão do autoconhecimento, para que a gente possa desenvolvê-lo. E segue. A doença não é uma causa, é uma consequência proveniente de energias negativas que circulam por todos os organismos espiritual e material. O controle das energias é feito através dos pensamentos e dos sentimentos. Portanto, possuímos energias que nos causam doenças, porque somos indisciplinados mental e emocionalmente. Será que ela falou alguma bobagem aqui? Será que todo mundo consegue ter esse equilíbrio, essa disciplina mental e emocional? Que a gente não precisa daquela instrução orar e vigiar todos os dias. É um processo contínuo e diário, né? Então, eu coloquei aqui para a gente refletir. Antes de pedir cura, pergunte-se: o que eu preciso aprender com o que está acontecendo comigo? O que eu preciso aprender com isso? Já que ela é uma mensagem que está sendo trazida. Em que aspecto eu preciso melhorar para que isso não aconteça? Então, eu vou trazer aqui alguns tipos de doença também, para a gente entender, né, que todo mundo passa por isso. Começando pelas doenças físicas, né? São distúrbios provocados por algum acidente, excesso ou esforço ou exagero alimentar, entre outros, que fazem um ou mais órgãos não funcionarem como deveriam, criando uma indisposição orgânica. Ok? Doenças espirituais. Aqui são aquelas provenientes das nossas vibrações. O acúmulo de energias nocivas em nosso perispírito gera uma autointoxicação fluídica. Quando essas energias descem para o organismo físico,
cria um campo energético propício para a instalação de doenças que afetam todos os órgãos vitais, como coração, fígado, pulmão, estômago, etc., arrastando um corolário de sofrimentos. Então, a gente pode trazer aqui para essa questão as doenças psicossomáticas. Né? Quando a gente traz aqui, é como se fosse essa nuvem, aqueles pensamentos que a gente tem. Né? Alguns, como até as coisas que a gente direciona para outras pessoas, né? Racismo, orgulho, covardia, vingança, preconceito, vícios, drogas, ódio, dor, e por aí vai. Guerra, briga, inveja, cobiça, injustiça, um pacotão. Todas essas coisas que a gente pensa, que a gente sente, elas reverberam no nosso corpo físico. Elas destroem as nossas células também. E acabam, de certa forma, quando ela, né, ela vem para o psicossoma, né, para o corpo somático, se torna doença. Inclusive cânceres, né? A gente vai ver um pouco mais disso também. Então, as energias nocivas que provocam as doenças espirituais podem ser oriundas de reencarnações anteriores também, que se mantêm no perispírito enfermo, enquanto não são drenadas. Em cada reencarnação, já ao nascer, ou até mesmo na vida intrauterina, podemos trazer os efeitos das energias nocivas presentes em nosso perispírito, e se agravam à medida que acumulamos mais energia negativa na reencarnação atual. Então, a gente muitas vezes já vem com esse comprometimento, né, como a gente viu no livro Missionários da Luz, do André Luiz, a gente vê naquela preparação para as pessoas, né, lá naquele setor da reencarnação, onde eles estavam ali vendo, vai ter que nascer com uma úlcera aqui, o outro vai nascer feio, o outro vai nascer desse jeito, para não atrapalhar o meu processo evolutivo, né? E a gente chega aqui, além das coisas que a gente já traz, nós muitas vezes agravamos ainda esses processos, né? Então, aquilo que nós já temos, vamos fazer aqui mais uma vez uma analogia. Nós já viemos para cá com uma dívida, né? Parcelada, em muitas encarnações, vamos dizer assim. E aí a gente acaba renegociando e parcelando mais ainda, criando mais problemas, mais dívidas ainda. E aí você joga mais para frente. Daí a necessidade de você encarnar e reencarnar quantas vezes forem necessárias, até quitar todas essas dívidas também. Não é? Então, enquanto persistirem as energias nocivas no perispírito, a cura não se completará. Está vendo por que muitas vezes tem essa dificuldade de que ela aconteça? E aí agora a gente vai para as doenças atraídas ou simbióticas. São aquelas que chegam por meio de uma sintonia com fluidos negativos. O que uma criatura colérica vibrando sempre maldades e pestilências pode atrair, se não as mesmas coisas. A lei da atração, né? A vibração que você está. Essa atração gera uma simbiose energética que, pela via fluídica, causa a percepção de doença que está afetando o organismo do espírito, que está imantando energeticamente na pessoa, provocando a sensação de que a doença está nela, pois passa a sentir todos os sintomas que o espírito sente. Nossa, isso aqui é muito comum acontecer aqui. Inclusive, reuniões como essa, as pessoas chegam, saem melhores. Quando, às vezes, como eu falei anteriormente, a pessoa vai no médico, faz todo tipo de exame e não encontra problema nenhum. Passa por um processo obsessivo, vai embora aquela sensação. Ou às vezes até nos nossos trabalhos aqui, a pessoa chega aqui com uma dor, com a perna para cima, quando faz o tratamento, aquele espírito, aquela personalidade, como a gente trabalha aqui, está com um problema semelhante, ela é tratada e você fica bom na hora, de imediato. Acontece com a gente, quando a gente está fazendo os trabalhos aqui dos servidores da casa, que nós estamos no presencial. Então, é fato, acontece aqui na nossa frente, e não é nada, não é, como eu falei anteriormente, não é um milagre, né, não é uma coisa extraordinária que pode parecer para outras pessoas, para a gente é uma coisa natural, faz parte do processo, né, que acontece, essas doenças que são atraídas ou simbióticas, muitas vezes, ou quase sempre, pela nossa vibração também, pela maneira como a gente está vibrando, como atrai, os gatilhos que são, né, muitas vezes sem perceber, num diálogo com a pessoa, com o amigo, com o sócio, com a esposa, com o marido, com o filho,
Você vai falar alguma coisa, né, alguma desavença que possa acontecer, um vício, qualquer coisa você pode estar atraindo para o seu campo vibratório essas, ou muitas vezes até no sentido de vingança, o vingador coloca pessoas doentes próximos a você, que ela também nem sabe, não vem nem por ter sido atraída, mas simplesmente por ter sido usada do outro lado para te prejudicar. A gente vê muito isso também nos tratamentos. Então, a cada pensamento, emoção, sensação ou sentimento negativo, o perispírito imediatamente adquire uma forma mais densa e a sua cor fica mais escura, por causa da absorção das energias nocivas. Isso para a gente aqui a olho nu não vê, mas estou vendo gente balançando a cabeça aqui que percebe isso. Na hora do passe, percebe-se, né, as energias da pessoa que está recebendo, e entre outras situações. Tem pessoa que está passando na rua, ela vê a aura das pessoas, a energia, ou simplesmente sente também, que essa energia, ela invade o nosso campo, ela se aproxima da gente e acaba tendo essa percepção. Durante os momentos de indisciplina, o homem mobiliza e atrai fluidos primários e grosseiros, os quais se convertem em um resíduo denso e tóxico. Devido à densidade, essas energias nocivas não conseguem descer de imediato para o corpo físico e vão se acumulando no perispírito. Até quando, né? Até quando ela chega um momento em que ela vai descer. Deixa eu ver se vai mostrar aqui, senão eu comento. Com o passar do tempo, as cargas energéticas nocivas que não forem dissolvidas ou não descerem ao corpo físico formam manchas e placas que aderem à superfície do perispírito, comprometendo o seu funcionamento e se agravando quando a carga deletérica acumulada é aumentada com desatinos da existência atual. Eu vou falar para vocês depois, tá? Não vai ficar só nisso aqui, não. Como é que a gente faz para dissolver também? Né? Como é que a gente faz para jogar isso fora, para dissolver? Né? Parece que está narrando os trabalhos que está sendo dito aqui. Vamos ver mais algumas situações. Eu acho que, graças a Deus, ninguém sente nada disso que eu vou mostrar aqui agora. Estamos isentos, né? Estados de disciplina são os maiores responsáveis pela convocação das energias primárias e daninas que adoecem o homem pelas reações do seu perispírito contra o corpo físico. Sentimentos como orgulho, avareza, ciúme, vaidade, inveja, calúnia, ódio, vingança, luxúria, cólera, maledicência, intolerância, hipocrisia, amargura, tristeza, amor próprio ofendido, fanatismo religioso, bem como consequências nefastas das paixões ilícitas, ou seja, todos os vícios, né, perniciosos. Estamos isentos de tudo isso? Todo mundo? Ninguém sente isso, ninguém pratica nada disso. Então não precisa se preocupar, todo mundo saudável, né? Se por acaso alguém tem algum tipo de sentimento como esse, a gente precisa trabalhar, né? E não é médico que vai resolver. Porque ali já é um processo de tratamento. A gente, quando fala de cura, a gente está partindo para tratamento. Tudo que eu falei aqui, tratamento espiritual, né, desobsessão, tudo isso aqui já é porque a gente precisa, porque a gente sente tudo isso aqui. A prevenção está em não... Mas como? Não dá ainda, né, pessoal? Estamos num processo, né? É bom que a gente entenda e não fique se culpando porque eu ainda sinto algumas coisas relacionadas a isso. Eu preciso identificar o que eu tenho para me poder trabalhar. Ainda a gente está no processo, né? Então, são também geradores de energias nocivas, também. Ou seja, a causa das doenças está na própria leviandade no trato com a vida. Mais uma para a gente poder... Muitas doenças são gritos da alma por transformação. Quando a doença chega, ela está querendo mostrar que a gente está precisando trabalhar alguma dessas coisas na gente. Se libertar. São só algumas aqui, tá? Tem muitas outras. Que são filhas aí do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Vamos partir para a parte, né, menos pesada agora, né? Curas espirituais. Como é que a gente vai buscar? Eu preciso trabalhar aquelas situações ali.
De que forma eu vou fazer esses tratamentos também em mim? E eu posso me curar sem depender dos outros? Nessa questão da transformação. Então, quais são as condições necessárias para que eu consiga, né, essas curas? Antes de tudo, há de se ter uma fé sincera, atuante, não vacilante. Um dos motivos pela qual muitas vezes a cura espiritual não se realiza é simplesmente a falta de fé. Foi o próprio Jesus quem sentenciou. Tua fé salvou. Tua fé te curou. Não é somente a fé em quem pratica o ato da cura, mas também em quem recebe. E aqui essa fé aqui não é aquela fé, eu acredito em Deus, eu aceitei Jesus, eu sou um trabalhador espírita, eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu participo de todas as reuniões. Será que isso é o suficiente para ter essa fé? Como ele diz aqui, essa fé robusta? Então, a fé ela depende muito também das condições psíquicas em que os doentes forem encontrados durante a recepção dos fluidos. Eu estou doando, mas você está receptivo para receber? A gente estava até falando ontem sobre essa questão dos tratamentos. Às vezes a gente quer fazer tratamento para outras pessoas, a gente quer ajudar outras pessoas, mas essa pessoa quer? Às vezes também ela não está em condições. Okay? A gente sabe que existem tipos de obsessão, como a obsessão simples, fascinação, subjugação. Tem pessoa que não tem mais condições de pedir, ou então já está enferma de uma situação que também não pode. E aí você pode automaticamente fazer por ela. E muitas pessoas chegam aqui, pedem e acabam não vindo, quando vê que ela precisa se esforçar para ajudar outra pessoa. Isso acontece também, porque às vezes a gente não ajuda nem a gente mesmo. Eu vou me esforçar para ajudar outra pessoa. Isso é caridade também. Quando você se dedica, quando você vem representar outra pessoa. Eu não estou aqui por mim, estou aqui para ajudar outra pessoa. Isso é caridade, né, que a gente está fazendo. Então, essas pessoas precisam também estarem receptivas, todas elas. Às vezes, o enfermo tem uma mente saturada de fluidos sombrios, em face das conversas maledicentes, intrigas, calúnias e fofocas. Em outros casos, lá está ele em excitação nervosa por causa de alguma violenta discussão política ou desportiva, bem como é encontrado envolto à fumaçada intoxicante do cigarro ou da bebericagem de um alcoólatra. Então, são várias as situações que deixam o ambiente, não só o ambiente da nossa casa, mas o nosso ambiente psíquico, muitas vezes incapaz de receber. Tem que fazer muitos tratamentos, muitos processos, até atingir o objetivo de você estar mais receptivo. Né? Tem muitos trabalhos aqui que a gente sabe que são duradouros, difíceis de serem feitos, né? Longo, porque às vezes até a pessoa também não está colaborando muito, nem queria, às vezes, o tratamento de forma inconsciente, ou tem coisas atrapalhando para que isso aconteça, né? Em determinado momento, eu não vou me aprofundar muito nisso, mas é complexo, porque às vezes eu peço o atendimento, mas no meu inconsciente eu mesmo não queria, né? Porque aquela doença ela tem algum fundamento na minha vida, está me ajudando em algum aspecto, né? Mas vamos seguir adiante. Outras vezes, os fluidos irradiados das sessões espíritas penetram nos lares enfermos, mas encontram um ambiente carregado de fluidos agressivos, provenientes de discussões ocorridas entre seus familiares. É evidente que os desencarnados têm pouco êxito em sua tarefa abnegada de socorrerem os enfermos, que estes vibram recalques de ódio, vingança, luxúria, cobiça e quaisquer outros sentimentos negativos. Pessoal, eu faço o evangelho no lar, toda semana, minha casa ganha um escudo, eu estou protegido. Será? Será que você faz o evangelho no lar, mas isso vai continuar durante toda a semana, você buscando manter essa casa harmonizada? Ou faz o evangelho no lar uma vez por semana, e nos outros dias tem farra, tem briga, tem discussões, tem tudo isso aqui? A casa vai estar pesada. Então, todos os tratamentos, inclusive, que nós fazemos aqui na casa, lá no final é feita uma limpeza da casa do paciente. E sempre é encontrado uma bagunça bem grande, tá? Energias densas, obsessores, portais, tudo que você imaginar. Por que isso acontece? Por causa dessa desarmonia que acontece no lar. Então,
praticamente sem exceção, tá, pessoal? Todas as casas, elas estão sujas. Assim como também a nossa casa mental, que a gente pensa, a gente cria. Né? No final aqui, vocês veem o atendimento, quando a gente leva para a cachoeira para fazer a limpeza, né? Vamos fazer a limpeza das energias deletérias, formas, pensamentos, essa coisa toda, que a gente cria toda semana, nós também, tá? Todo mundo aqui, sem exceção. Né? Nosso dia a dia. A gente vive num mundo material, em que a gente tem muitas informações que entram por aqui, ó. Então, um jornal que você assiste, uma coisa que aconteceu lá, uma tragédia, tua mente automaticamente já criou alguma coisa ali. Se você não tiver treinado para uma coisa boa, ela vai te jogar para um processo de esse cara merecia era morrer, né? Uma sensação de vingança, de raiva da pessoa que fez aquilo com a outra, né? Ligou a televisão, lá vai. Cura na mão de todos. A faculdade de curar pela influência fluídica é muito comum e pode se desenvolver por exercício, tá? A gente pode treinar isso. Todos nós, estando saudáveis e equilibrados, podemos beneficiar os doentes com passes e radiações, água fluidificada, etc. Aprendendo e exercitando, desenvolvemos nosso potencial de ação sobre os fluidos. Poder da mente. Então, eu vou chegar, então, em determinado local, tem lá uma pessoa e eu vou pegar e botar as mãos sobre ela? Não. Às vezes a pessoa de outra religião não vai entender, não, sai para lá com esse negócio aí teu aí, né? Essa tua macumba aí para lá. Mentalmente, você quer ajudar as pessoas, você pode ajudar no hospital, quando você for fazer uma visita, né? Utilizando a força do pensamento, e você tem que... Né? Por que a gente fala aqui que a gente tem que estar bem? Quando os passistas vêm para cá, eles se preparam. Tem toda uma preparação para que possam doar essa energia, evitando durante o dia discussões, até o próprio ato sexual, não comer carne, para que as energias estejam mais purificadas possíveis para poder passar essa energia, né, no momento do passe. Então, todos nós, como está dizendo aqui, treinando, a gente pode fazer isso. Né? Um treinamento, mas você estando bem. Eu passei um dia, tomei uma com os meus amigos, né? Discuti com fulano no trabalho, meu filho está doente à noite, deixa eu dar um passe no meu filho. Não vai ficar legal esse negócio, né? Então, é importante que seja com responsabilidade, tá, pessoal? Não é de qualquer jeito, de qualquer forma, não. Precisa exercício de estudo também, para que, de repente, você possa estar fazendo essa doação de energia da forma correta. Porque senão você vai acabar transmitindo mais doença para a pessoa ainda, de acordo com como você estiver. Então, a prece é uma manifestação da alma em busca da presença divina e deve ser despida de todo e qualquer formalismo, né? Pois se trata de uma conversa com Deus e os seus prepostos. Ela terá mais eficácia se partir de uma criatura de bom sentimento. Congelou tua imagem, Cláudio. E desliga a tua imagem para ver se melhora. Voltou. Ok? Todos de casa estão me acompanhando de novo, né? Houve uma pequena queda aqui. Então, quando eu estava falando para vocês, a prece, fala de Kardec, né, que fica melhor. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não acrediteis que ele seja tocado pela prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e verdadeira humildade. Então, muitas vezes aquela coisa da prece decorada, eu vou fazer uma prece para o plano de tal, e você começa a falar, mas a mente ela não está na prece, você não está conversando com Deus. Né? Se você for, vamos dar um exemplo aqui, se eu for rezar aqui 10 Pai Nossos em seguida, eu acho que nós teremos, a não ser que você faça meditação, que você tenha uma mente muito bem controlada, para se manter, né, naquilo que você está dizendo, naquilo que você está querendo conversar com Deus durante todo esse processo. Então, tem a necessidade que você realmente se conecte, que tenham esse diálogo. Porque o diálogo com Deus ele já é automaticamente uma prece. Né? E pode ser simples também, sendo de coração. O passe. O
O passe é a transfusão de energias espirituais e vitais, isto é, a passagem de energias de um indivíduo para o outro. Transfusão se dá através da imposição das mãos sobre a cabeça do paciente, essa é a mais tradicional, sem a necessidade de tocar o corpo, pois a força energética se projeta de uma aura para outra, estabelecendo uma verdadeira ponte de ligação. O fluxo energético se mantém e se projeta pela vontade do médium passista, como também de entidades espirituais que auxiliam na composição dos fluidos necessários ao paciente. A aplicação do passe é um ato de amor e a sua expressão mais sublimada. É o momento que você, como eu falei anteriormente, a pessoa se dedica, ela começa a se preparar 24 horas antes para esse momento, para poder se dedicar, transmitir aquelas energias. E como eu falei anteriormente, esse magnetismo, né, na verdade, como eu falei anteriormente, muitas vezes a pessoa não está receptiva, entra para receber o passe, fecha os olhos, e aí vai pensar no jogo de futebol que está passando, na novela, do capítulo que ficou de ontem para hoje, no jantar que vai ser feito, ou outras coisas, qualquer que não esteja, você estar presente naquele momento. Se tem dificuldade de concentração, faz uma prece, né? Faça uma prece, né, mentalmente ali, enquanto você está recebendo as energias, que faz com que o seu campo abra e você esteja receptivo, para receber da melhor maneira possível esses fluidos. Ah, pessoal, eu estou em casa, eu não vou receber o passe no final. Vocês lembram que a gente aqui faz uma dinâmica, né, para todo mundo que está em casa. Então, lá todo mundo também recebe essas energias, o passe. Se você não tiver naquele momento de desdobramento, quando chega no final do Jardim do Hospital Maria de Nazaré, concentrado, disperso, você pode também não estar recebendo, passando por todo aquele processo, né? Então, as médicos às vezes veem a pessoa lá no jardim, disperso, não está, né, completamente fora. E às vezes tem pessoas que participam da reunião, mas por algum motivo precisam sair antes, né? Tem um compromisso. Se esse compromisso for verdadeiro, for sério, essa pessoa também é levada para o jardim e passa por todo o tratamento. Porque ela criou um merecimento, ela queria estar lá, mas não pôde, porque teve um compromisso sério. Pessoas que muitas vezes, vamos dizer aqui do tratamento também, eu preciso de 8 semanas. Tem pessoas que podem, de alguma forma, deixar aí o computador ligado, né? Liga aqui no online e vai fazer outras coisas. Não participa da evangelioterapia, não escuta a palestra, alguma coisa, uma frase, né, que pode ficar para te ajudar no processo. Aí, no final, não vai para o jardim também, pode não receber ajuda, né? Porque, de certa forma, está burlando as coisas. Só que a espiritualidade está vendo, né? Não somos nós. A gente faz um controle aqui de chamada, 8 semanas, mas a espiritualidade também faz. Tem o merecimento, tem a gente se doar também. O nosso comprometimento conosco mesmo, como foi dito aqui. Então é importante que nós estejamos envolvidos com os nossos processos de cura, né? Nos dedicando também dia a dia, porque todos esses passos aqui são importantes, como vocês estão vendo. Passa a água fluidificada, a evangelioterapia, que ajuda no processo de transformação. Em casa, vocês podem ter água fluidificada? Também pode. Colocar um copinho de água no final, quando terminar a dinâmica, você vai lá e bebe, porque tem maneiras dela ser fluidificada também. Que a água é um condutor fluídico por excelência. Nós já vimos em outras oportunidades falando sobre isso. Refletindo o teor das vibrações normais daquele que dela se servem para todos os fins. A própria ciência terrestre reconhece que a água é um excelente condutor de energias. Sua simbologia está presente em quase todas as iniciações religiosas, com o significado de limpar o homem da capa dos seus pecados e torná-lo um novo ser. Então, está se referindo muitas vezes ao batismo, entre outras situações. Mas eu já trouxe aqui uma experiência que tem, depois vocês podem pesquisar na internet. Eu acho que ele é japonês, o Masaru Emoto. Ele faz, né, experiência com a água e da vibração, né, você sentindo, por exemplo, você falando ódio, ele cristaliza a água e tira fotografia com o microscópio e a água fica lodada, né, horrível, preta. E essa mesma água, ele colocando energias, né, de boas vibrações, como perdão, amor, ela sente a vibração que está sendo colocada, cristalina, ela vira cristais lindíssimos. Isso também serve para as músicas, entre tantas outras coisas. Tudo aquilo que vibra
vai trazendo essa perspectiva. E vocês sabem qual o percentual de água do nosso corpo? A maior parte do nosso corpo é feito de água. Então, aquilo que a gente pensa, sente e vibra se transforma em saúde e doença também. Fica muito claro fazer essa analogia, é muito fácil. Então, a fluidificação da água, que trouxe alguns exemplos para vocês, né, os tipos, ela pode ser uma fluidificação magnética da pessoa colocando seus fluidos, somente espiritual, a água, às vezes, ela é colocada lá no local e o espírito vem, né, e fluidifica a água, e a mista, onde o espírito e a pessoa também direcionam ali a fluidificação da água, que é como acontece aqui no presencial, né? Dificuldades de cura. Dentro desse processo que a gente está vendo aqui, o que, que pode dificultar? Bem, o ensinamento de Jesus em relação às curas se resume em duas afirmações. A tua fé te curou, ou seja, você acreditou e mudou, eliminou a causa. Não peque mais. Isto é, agora não repita os erros que te levaram à doença. Por sua parte, faça o necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus. Crença passiva, né? É aquela força dinâmica, como a gente falou anteriormente. A gente vê esses dois casos relacionados a essas frases, né? Aquela mulher que estava passando por um sofrimento já há 12 anos, né? Os médicos já tinham gastado tudo e não conseguia melhor. Então ela foi de encontro, Jesus estava até passando, e ela tocou o manto, a borda do manto dele, né? O gesto, ela teve a atitude de buscar a cura dela, né? E ele percebeu que de mim saiu alguma virtude, saiu algum poder, alguma coisa saiu dele para que ela pudesse ficar curada, né? Então, como Jesus, né, os médiuns curadores também sentem saindo essas energias, os fluidos. Muitos aqui podem estar com a mão já pegando fogo aqui, bem quente, né, na questão da doação de energia. São fluidos que saem. E no caso dela aqui, ela foi buscar e Jesus simplesmente percebeu que ela estava buscando ali a questão da cura. E no outro caso, da mulher adúltera, como a gente viu na outra semana, Jesus não a condenou. Ele disse, vá e não peques mais. Então, percebam que todos nós estamos sujeitos à queda, a cair. E é importante que a gente esteja se levantando e buscando sempre não cair novamente. Bem, que gênio milagroso doará o equilíbrio orgânico se essa pessoa não sabe calar nem desculpar? Às vezes a pessoa vem com esse olhar, pede desculpa, você não te perdoa, não. Pode ir para lá. Né? Não ajuda nem compreende. É interessante que aqui mostra o processo de uma pessoa sendo ajudada, mas essa pessoa que está sendo ajudada, ela já está ajudando também. Não é necessário que ela esteja sublime, bem, para que você possa ajudar as outras pessoas, né, se tornar essa corrente. Então, não procura harmonia com os outros. Muitas vezes porque as pessoas têm pensamentos, religiões, escolhas diferentes das nossas e a gente faz com que isso nos separe. Então, a moralização é condição essencial para se libertar das aflições, porque se nada fizer para eliminar a causa dos seus males, não haverá tratamento que cure. É a própria pessoa que tem que fazer sua parte, dedicando-se com vontade à sua reforma moral. O que a gente diz, 95% da cura está com a gente que veio buscar. Só dá um auxílio, direciona, faz o tratamento. Mas para a gente se manter sãos, é necessário que a gente faça realmente a nossa parte. E aqui eu achei interessante, já caminhando aqui para a gente poder finalizar, do livro Autodescobrimento, né, uma busca interior, Joana de Ângeles, ela faz essas relações em um capítulo, lá eu separei em duas colunas, porque ela está como um texto, né? E diz o seguinte, que as causas, conflitos, ressentimentos, ódios geram o quê? Tumores, especialmente cancerígenos. Quer evitar o câncer? Evite esses conflitos, ressentimentos e ódios. Angústias, traz enxaquecas e desfalecimentos. A inveja, cólera e a competição malsã, indigestão, hepatite, medo, ansiedade.
insatisfação e não aceitação, focos infecciosos resistentes, com dificuldade de cura. A vingança, úlceras e distonias emocionais. O desamor pessoal, complexo de inferioridade, mágoas da autopiedade geram câncer de mama, próstata, taquicardias, disfunções coronárias e infartos. A impetuosidade, a violência, queixas sistemáticas, desejos insaciáveis vão causar o quê? Derrames cerebrais, estados neuróticos e psicoses de perseguição. Está no livro, foi Joana de Ângeles que trouxe para a gente. Como eu falei para vocês, lá está num texto, e aqui a gente desmembrou de uma forma que fique mais fácil de entender. Causas e efeitos. Doenças de um lado, aquilo que a gente precisa evitar do outro. Então, ela ainda diz o seguinte, o homem é o que acalenta no íntimo. Sua vida mental se expressa na organização emocional e física, dando surgimento aos estados de equilíbrio como desarmonia pelos quais se movimenta. Então, deixa eu só passar aqui para a gente lendo, já para a gente poder encerrar. Essa daqui é uma parte interessante que eu gostaria de ler com vocês, que ela é tipo uma prece. Deixa eu só ligar aqui o... Ó, isso aqui foi durante uma guerra civil, é bastante interessante, porque traz para a gente uma mensagem de uma perspectiva que muitas vezes a gente não tem nada na frente dos problemas dos outros, né? Então, esse soldado americano, ele ficou ferido, ficou paralítico de forma irreversível. E após superar muitos meses de grande sofrimento, ele acabou vislumbrando outros horizontes. Tem outras pessoas conhecidas que passaram por processos semelhantes e trazem hoje uma mensagem muito bonita, né? Então, ele escreveu isso que se tornou tipo uma oração, né, que se transformou desde uma época de uma das páginas mais belas já trazidas por uma pessoa deficiente. Então, a tradução foi livre, trazida por do inglês para o português, por Gustavo Jopert. E ela diz o seguinte, olha só que lindo. Está ligando. Eu pedi a Deus por força para tudo conseguir. Fui feito fraco para aprender a obedecer. Eu pedi a Deus por saúde para realizar coisas grandiosas. Fui feito doente para realizar coisas difíceis. Eu pedi a Deus por riquezas para comprar felicidade. Fui feito pobre para vender sabedoria. Eu pedi a Deus por poder para que os homens necessitassem de mim. E fui feito insignificante para sentir a necessidade de Deus. Eu pedi a Deus por tudo isso para poder gozar a vida. Foi-me dada a vida para poder avaliar o seu gozo. Eu não recebi nada do que pedi, mas obtive tudo aquilo que eu esperava ganhar. A despeito dos meus erros, as preces que não fiz foram atendidas. E dentre todos os homens, eu me considero o mais ricamente abençoado. Então, o que será que a gente tem pedido? Porque, eu diria, tudo que acontece com a gente é para o nosso bem. E a gente, às vezes, reclama de Deus, das dificuldades, tudo que nos acontece. Tudo que nos acontece é para o nosso bem. E você vê nessa situação que ele está e ele tem essa percepção. Foi só depois que, entre aspas, o pior na nossa visão aconteceu, que para ele acordou e viu o melhor. Até porque depois esse corpo vai ficar aqui, o espírito dele vai sair para a espiritualidade, né? Toda a sua limpidez. Para a gente poder encerrar, mais aqui uma frase de efeito, né? O espiritismo não cura, ele esclarece. A cura vem quando a alma entende e se transforma. Temos a necessidade desse movimento, dessa transformação. E o que Jesus diz para a gente? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não prometeu cura, alívio. A cura está com a gente. Vinde a mim, é necessário que a gente vá até ele. Que a gente não fique esperando que ele venha até nós. Esforço, sair da zona de conforto, se movimentar.
Bem, pessoal, era essa a mensagem que tinha para hoje, né? Vai ficar gravado, quem quiser acompanhar depois, repetir ou compartilhar com alguém, canal da FREBEM no YouTube, tá? Eu vou encerrar aqui, mas a gente vai continuar com a nossa dinâmica.